E aqui em Blumenau, Jair Bolsonaro e o comandante Moisés tiveram uma votação expressiva, né? A nossa equipe foi às ruas agora de manhã para saber, então, o que os blumenauenses esperam dos novos governantes. Um dia depois da votação, o resultado das eleições foi o assunto principal das rodas de conversa. Eu, pessoalmente, fiquei satisfeito. Esperava por uma mudança? Com certeza, é o que nós estamos esperando aqui no nosso país. Uma mudança, inclusive, em todas as áreas, educação em primeiro lugar. Muito satisfeito. O que você espera dos nossos novos governantes? Acho que vai ficar melhor que tá, né? Porque não dá mais, né? A dona Nelly não conseguia conter a felicidade na manhã desta segunda-feira. Saiu de casa toda animada. Felicíssima, porque eu trabalhei assim, ó, no primeiro e no segundo turno, dia e noite na internet, de graça, para eleger o nosso presidente. Por que a senhora acha que ele era a melhor alternativa? Não, acho assim que estava na hora de mudar, né? Muito tempo assim com um partido que a gente já não estava mais se sentindo bem. E assim, mudança, né? Quem que não quer mudar algum dia? Se não fazer o que prometeu, a gente tira. Mas é melhor arriscar do que continuar na situação que a gente está vivendo. E esse clima de entusiasmo que contagiou os brasileiros também promete se refletir na economia, nos negócios. Passada aquela incerteza do processo eleitoral, o país agora deve viver um novo cenário de confiança. Mas esse economista avisa que as mudanças não vão ocorrer de uma hora para outra. O Brasil precisa reconquistar a credibilidade no mercado internacional para atrair novos investimentos e voltar a crescer. Não vai ser no primeiro ano que nós vamos resolver o problema do Brasil. Nós podemos começar a mostrar o seguinte, que a partir do ano 2020, 2021, 2022, o Brasil volte a ser o que era há 8 anos atrás. Por quê? Essa parte do déficit que nós temos hoje, nós só vamos melhorar ela a partir do ano 2025. Nós estamos no 2018. Então, tem que fazer muita coisa. O desemprego, mesmo que nós venhamos gerar 2 milhões de empregos no ano, no caso, nós só vamos melhorar isso daí a partir do ano 2022, 2023. Então, não tem nenhum salvador da pátria que vai resolver o problema do Brasil no curto prazo. São medidas de médio e longo prazo. Na região de Blumenau, um dos setores mais importantes responsáveis pela geração de 60 mil empregos é a indústria têxtil, que aposta numa política de desburocratização e incentivos fiscais para as empresas. Nós esperamos realmente que a economia brasileira comece a andar, tanto a nível nacional como a nível estadual. A esperança é grande para que realmente seja valorizado a indústria, gerar mais empregos, para diminuir esse desemprego que tem aí. É isso que nós esperamos nesse momento. Os próximos 2 meses vão ser marcados pelo período de transição, para que em 2019 comece oficialmente o mandato do governador comandante Moisés e do presidente Jair Bolsonaro. Que eles melhorem pelo menos a economia, porque está bem complicado a situação econômica do Brasil. Em primeiro lugar, a educação e hospitais, porque eu acho que a educação, a saúde e a educação estão em primeiro lugar. O resto, eu acho que o povo precisa de emprego. Grande expectativa com relação a isso, né? A questão da geração de empregos, são mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. Você viu o professor falando, né, que isso só vai ser resolvido, a possibilidade que isso seja resolvido numa expectativa positiva, né? Lá para 2022, a questão da economia, do déficit brasileiro, lá para 2025, ou seja, tem um grande trabalho pela frente. Agora, qual é a lição que fica destas eleições? O que os partidos que perderam devem entender com esse resultado? Vamos fazer contato com a Danúbia de Souza. A Danúbia vai conversar agora com um cientista político para responder a esses questionamentos. Oi, Danúbia, boa tarde. Olá, boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Pois é, essa é a grande pergunta. Qual é a lição que fica? Eu estou aqui com o cientista político Marcos Matede, que vai trazer mais informações para a gente. Todo mundo quer saber, né? Qual é a lição que fica dessa eleição? Bom, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. Eu acho que
3 fatores principais. O primeiro deles é um sentimento generalizado de insatisfação. O segundo, uma resistência, um antipetismo. E o terceiro, o efeito das mídias sociais e da comunicação direta, né? Eu acho que a eleição de Bolsonaro parece ser o efeito combinado desses 3 fatores. Muita gente fala que queria renovação. Será que realmente vai ser? Bom, a gente não sabe ainda, mas acompanhando os discursos e as declarações do candidato eleito, eu acho que tem 2 fatores importantes aqui. Primeiro, uma agenda econômica liberalizante, ou pelo menos desestatizante, e segundo, uma agenda em costumes mais conservadores. Então, a gente pode dizer que inverte a tendência dos últimos, talvez, 20 anos, que caminhava por um processo de estatização, né, e de soluções estatizantes, com uma presença maior do Estado, e também com um processo de liberalização em termos de costumes e valores. O grande desafio vai ser com relação à economia. Eu acho que o governo Bolsonaro é refém da capacidade de lançar a economia. Ou seja, se a equipe econômica conseguir projetar a economia, lançar a economia, o Brasil conseguir crescer entre 2% a 3%, ele tem condições políticas de tocar o governo e, portanto, implementar essa agenda. Senão, os apoios políticos tendem a diminuir, e, consequentemente, as condições políticas de implementação dessa agenda diminuem. Durante a campanha, ele fez algumas declarações polêmicas, como, por exemplo, com relação à Amazônia. Enfim, será que ele conseguiria colocar isso em prática? Bem, a gente tem que diferenciar o que é um discurso para chegar no governo de um discurso de governo. Assim, a mudança da legislação ambiental implica numa negociação de Congresso bastante complicada. Então, ainda é muito cedo para dizer em que grau ela pode ser implementada. De toda forma, assim, a mudança nesses termos da agenda ambiental implicaria consequências do ponto de vista climático e mesmo a nível de desastres bastante preocupantes e que para nós aqui em Blumenau é bastante importante, né? Certo, então. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Portanto, o professor Marcos Matede, aqui da FURB, cientista político, falando aí sobre as lições que ficaram dessa eleição, que foi muito diferenciada, né, Joelson? Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Muito obrigado, Danúbia. Obrigado ao professor Marcos Matede, portanto, fazendo essa leitura, né, das lições que devem ser aprendidas do resultado destas eleições.